Olá, muito bem-vindo. É um prazer compartilhar com você da próxima hora, na qual nós vamos estar tratando de um tema super importante para você que deseja dar um pontapé inicial na atuação em prol do servidor público no direito administrativo, que é atuar nos processos de reintegração de servidor público demitido. Esse vai ser o tema da nossa aula. Eu quero me apresentar. Meu nome é Adriano Ribeiro, sou professor, advogado, servidor público, especialista em direito administrativo e direito tributário, autor de obras jurídicas, inclusive elas estão aí, que é o livro A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que eu tive a honra de participar sob a coordenação do grande administrativista, procurador do município do Rio, professor Rafael Oliveira. O outro livro que eu participei foi Execução Fiscais Problemáticas e Atualidades, na qual trato de um tema que é sobre o não contingenciamento, né, o contingenciamento das execuções fiscais no Brasil, que é uma forma de não execução que a Fazenda Pública tem adotado para alguns casos, né, de dívidas ativas. E também estou participando, que vai ser lançado agora em março, de um outro livro, Nova Lei de Licitações e Contratos, também, coordenado também pelo professor Rafael Oliveira, com outros temas sendo debatidos e vai ser super interessante. Me acompanhe lá nas redes sociais, aí está o meu contato, @prof.adriano.ribeiro. Lá normalmente eu estou passando algumas dicas e postando alguns assuntos que podem ser do seu interesse. E lá também a gente também pode estar conversando, trocando algumas ideias e informações sobre as temáticas do direito administrativo e do servidor público. Passando agora para o nosso tema, eu quero tratar com você do porquê é importante você lançar o seu olhar e começar a pensar em atuar na área de reintegração do servidor público demitido. A primeira questão que você deve ver como vantagem é que o cliente está numa situação gravíssima de perda de cargo público. É como se você imaginar o processo para a conquista do cargo, ele requer renúncias. O indivíduo renunciou a noites de sono, renunciou a festas, renunciou aos finais de semana, às férias, para se preparar, estudar e alcançar o tão sonhado cargo público. E por meio de algum processo, ele que muitas das vezes a gente identifica problemas de nulidade, problemas de injustiças cometidas, ele é demitido do seu cargo. Começa a passar dificuldades, depender de ajuda de terceiros, não ter suporte financeiro próprio para se subsistir. Então, essa condição, esse cenário de vida em que se encontra o demitido do serviço público, ele viabiliza e facilita, inclusive, a sua contratação. Você sendo um especialista da área, uma pessoa que tem uma credibilidade no mercado e que ele vai verificar que ele pode confiar em você e pagar aquilo que você pedir, aquilo que for justo para o seu honorário, para poder defendê-lo e tentar reverter essa demissão dele. Então, é uma situação de gravidade e que viabiliza a sua contratação. A segunda razão que eu destaco aí é o recebimento dos vencimentos atrasados, né? Existe no processo administrativo, e isso todos os estatutos de regimento jurídico, seja ele da União, ou seja o regime jurídico administrativo, que são as normas que regem que são os estatutos dos servidores públicos, elas vêm prevendo que, em caso de afastamento do servidor público, como numa situação como essa, de um processo administrativo disciplinar, num caso de uma demissão irregular, quando ela for revertida, ou seja, quando o cliente alcançar a reintegração, ele faz jus ao recebimento de todo o período de afastamento, como se ele tivesse continuado trabalhando aquele todo o período. Tanto o ressarcimento de remuneração, as verbas remuneratórias, quanto as vantagens do cargo, né? Então, a gente vai explicar um pouco mais isso sobre a questão das vantagens, mas o que eu quero destacar para você é a expressividade econômica que existe nessa ação, que além de você combinar um valor inicial com o seu cliente, que você achar justo para o seu trabalho, existe também a possibilidade de, ao final do processo, quando do julgamento do mérito, você ainda perceber um percentual dos atrasados que você vai acordar com o seu cliente.
normalmente girando entre 15%, 20%, 30% do valor dos atrasados. Aí você imagina que um servidor ele ganha em torno de 5, 6 mil por mês, né? Se ele ficar em torno aí de um ano afastado, ele vai ganhar aí baixo 60 mil reais, né? Calculando aí por baixo. E aí você faz a atualização de juros e correção pelos índices da justiça, você vai ganhar um pouco mais aí de valores de honorários. Né? Isso se contando que ele ganha em torno entre 5 e 6 mil reais. Né? Tem servidores que ganham um pouco mais, e aí você vai somando esses valores aí ao final dos seus honorários. Então, é a questão da percepção de honorários finais que podem garantir uma satisfação sua na carreira, de ver o seu trabalho valorizado. E a terceira razão que eu apresento é que, normalmente, nos processos administrativos disciplinares, são encontrados nulidades, são encontrados equívocos, são encontrados falhas. A grande razão disso é que em muitos órgãos, muitos entes, repartições, a comissão processante ela é instituída para o ato. São servidores normais que muitas das vezes não têm a preparação adequada para a instrução processual, para a condução do processo, e que vão conduzi-lo de acordo com aquilo que conhece, pelo seu conhecimento limitado. Né? E cometem alguns deslizes que são objetos de anulabilidade por via judicial ou de decretação de nulidade. Os casos comuns, cerceamento de defesa, cerceamento do contraditório, você ter uma nulidade de citação, uma colheita de provas feita de maneira inadequada. Então, são vários os motivos em que você pode estar identificando no PAD a fim de lograr êxito no resultado que você pretende, que é a reintegração desse servidor que foi demitido, certo? A quarta razão, que pode ser um elemento que vai te convencer, é que em muitos casos, os servidores públicos eles são perseguidos, eles são vítimas de perseguição das suas chefias, e isso pode ser usado também como elemento, se você conseguir relacionar, né, as causas em que o seu cliente foi acusado no PAD, para fins de desconstituir aquilo tudo que foi aplicado. E eu vou explicar isso com mais detalhadamente durante a nossa aula, né? E como que você vai comprovar essa perseguição ao seu cliente? Através da prova testemunhal. A prova testemunhal é um elemento valioso que você vai se utilizar para comprovar que, em muitos casos, esses processos se originam por conta de uma perseguição que é perpetrada contra o seu cliente. Principalmente, essas perseguições ocorrem no âmbito de toda a administração pública, certo? Em qualquer repartição vão haver casos de perseguição e de assédio moral, em qualquer. Né? Se você avaliar bem, você vai acabar identificando isso. Né? A prova testemunhal ela é um elemento primordial para você se utilizar para comprovar isso. Principalmente, como eu vinha dizendo, nos órgãos em que são hierarquizados de maneira mais rígida, como o caso dos militares, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, no Corpo de Bombeiros, nas polícias, enfim. Então, quanto maior hierarquizado é o órgão, a instituição, você vai identificar ali presença de assédio e de perseguição contra o servidor público, o que pode ocasionar, muitas das vezes, num processo administrativo disciplinar, com o intuito de dar mais uma expressão meio vulgar, mas para você entender, mais uma amassada no seu cliente, mais uma amassada no servidor, a fim de colocá-lo para fora do cargo público. Então, essas são as vantagens. Você tem um campo muito aberto e é muito tranquilo.
advogar nessa área, né? Uma outra vantagem que eu incluiria aí entre essas é que o servidor público, ele normalmente ele vai te divulgar para outros clientes. A gente sabe que o Estatuto da Advocacia proíbe a captação publicitária de clientes. Você não pode fazer publicidade. Mas aquelas informações que passam boca a boca, né, do cliente fazer uma afirmação positiva em seu favor, isso tem retornos positivos. Eu digo isso porque eu advogo na área para servidor público, em outras esferas, né? E os servidores públicos, normalmente, quando fecham um contrato comigo, vem um resultado, eles começam a me indicar para os colegas, a fim de que eles possam me procurar para poder pleitear o mesmo direito. Então, você imagina, se você entra num processo administrativo, numa causa de demissão do servidor público, e você consegue garantir a reintegração daquele indivíduo, os colegas deles que sabem que que ele foi demitido e vão saber que você advogou para ele, vão certamente querer o seu contato caso haja algum problema com eles. E numa era que a gente vive de um extremo controle, né, com os atos da administração pública, um controle externo exercido pelos tribunais de contas também, e das corregedorias, né, em face dos servidores, tem ocorrido muitas situações de instauração de processos administrativos. Então, são propensos casos que você está ali, à beira da mesa para assumir. Basta que você dê o seu pontapé inicial, e é para isso que eu estou aqui, para te mostrar os principais passos e os cuidados que você tem que ter. Vamos na sequência. Eu tenho que te passar a diferença de demissão e exoneração. Aqui nós vamos falar de reintegração do servidor público que foi demitido do seu cargo. O servidor público ele foi demitido. A demissão ela tem uma íntima ligação com penalidade. Tá? O servidor sofre a penalidade de demissão. A exoneração ela já não é sinônimo de demissão como muitas pessoas aplicam. A exoneração ela ocorre em dois caráteres principais, né? Que são a exoneração a pedido do servidor, o servidor não tem mais interesse em permanecer naquele cargo, ele vai lá e pede a exoneração. Ou a exoneração de ofício, que normalmente acontece naquelas situações em que pode o administrador nomear e exonerar. Os ministros de Estado, eles são nomeados pelo presidente da República. Da mesma forma, quando não houver interesse dele ou da administração em mantê-los no cargo, eles são exonerados e nomeados outros, que posteriormente são exonerados. Os diretores de instituições são cargos de confiança, de livre nomeação e livre exoneração. Então, são feitos de ofício pela autoridade que são competentes para fazer a nomeação e são também competentes para fazer a exoneração. E isso não significa que ele esteja sendo penalizado, apenas não é mais interesse da administração em mantê-lo ali e colocar outro. Então, exonera e nomeia outro. Então, isso é de ofício. Então, a demissão ela está intimamente ligada a uma penalidade e a exoneração ela pode ocorrer em duas situações, seja de ofício, de ofício, ou seja, na nomeação, eu nomeei, eu posso exonerar. E também a pedido do servidor público, quando ele não tem mais interesse em permanecer. E aí eu coloco alguns casos em que pode acontecer a exoneração. Como já expliquei, nos cargos de livre nomeação e livre exoneração, os cargos de confiança, pode ocorrer exoneração. Quando o servidor público ele é empossado e não entra em exercício dentro do prazo legal, né? Não sei se vocês lembram do estudo de direito administrativo que fala do ingresso no cargo público, que lá é explicado que o servidor ele é nomeado, tem um prazo para tomar posse, isso vem no estatuto, seja no estatuto federal, estadual ou municipal, você tem que ver o estatuto do servidor público que você estiver advogando, tá? Ele é nomeado, ele tem um tempo, um prazo para tomar posse, tomado posse, ele tem um prazo para entrar em exercício.
né? Nessa hipótese aí, o servidor público empossado que não entra em exercício dentro do prazo legal, ele foi empossado, ele foi nomeado e empossado. Ele tem um prazo pela RJU, que é o Regimento Jurídico Único da União, ele tem um prazo de 30 dias para poder entrar em exercício. Ele não entrou em exercício dentro desse prazo, ele é exonerado. Ele já tomou posse, então ele tem que ser exonerado do serviço público. A outra situação é quando o servidor público, ele nomeado, tomou posse e entrou em exercício. Ele passa por um período de 3 anos denominado estágio probatório. Dentro desse estágio probatório, é avaliado se ele vai fazer jus à confirmação dele naquele cargo, ou seja, se ele vai ser incorporado no serviço público, vai ganhar a tão sonhada estabilidade. Dentro desse período de estágio probatório, se ele for reprovado, ele também é exonerado. Se ele não for habilitado do estágio probatório, ele é exonerado do serviço público, tá? Ele não passa por demissão, e sim exoneração. A outra possibilidade é que nós normalmente ouvimos, né, e é errado dizer que o servidor público ele nunca pode perder o cargo público, né? Aí tem gente que fala ele só perde o cargo público em caso de cometimento de infração contra a administração e que for penalizado pela demissão. Não, o servidor público tem uma outra hipótese em que ele pode perder o cargo público através da exoneração, que é a previsão do artigo 169, parágrafo 3º e inciso 3 da Constituição, desculpa, inciso 2, e o parágrafo 4º também da Constituição Federal. O que vem dizendo essa previsão na Constituição? O servidor público ele pode perder o cargo para fins de adequação das despesas da administração com o pessoal. Muitas das vezes nós ouvimos aí nas reportagens, nas matérias de jornais, e que o gasto com o pessoal, né, a famosa lei de responsabilidade fiscal, vem sendo infringida, né? Os administradores vêm descumprindo, e para lutar, para adequar, eles têm que fazer alguns cortes de pessoal. Óbvio, existem critérios. Você corta os cargos comissionados e aí vão cortando, cortando, até que chega um ponto que ainda assim o limite estabelecido na lei para gasto com o pessoal ainda continua sendo estourado. O que o administrador tem que fazer? Demitir o servidor, exonerar o servidor público estável, tá? Ele pode perder o cargo por conta do extrapolamento da despesa com pessoal, que tendo sido passado por diversas tentativas de adequação, ainda assim não conseguiu, então ele tem que passar a fazer alguns cortes de cargos estáveis, de servidores estáveis, né? Óbvio, né? E vai começando por quem tem estágio probatório e depois vão atingindo aqueles que já estão com a estabilidade garantida, certo? Só para poder você ter uma noção, existe um limite de gasto de pessoal estabelecido pela lei complementar, né, que foi que regulamentou esse artigo aí da Constituição Federal, com gastos de pessoal, e diz que o limite para gasto de pessoal é diferente de estados, municípios e União, tá? Os estados e municípios, eles têm um limite de despesas com pessoal que gira em torno de 60% da receita líquida, corrente líquida, né, que o município ou o estado tiver. 60% da receita é o limite que você tem para gastos de despesas com o pessoal. E na União já é a metade, né, 50% das despesas, né, da receita corrente. Então você pode ter despesa com o pessoal de 50%, não poderá exceder, né, 50% das receitas de corrente líquida. Isso está previsto lá no artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Se o administrador público infringir essa lei, ele pode responder por crime de responsabilidade. Ele pode sofrer as consequências do crime de responsabilidade. Então, uma das causas de exoneração também é a questão do corte de despesa da administração com o pessoal. A outra situação, e eu quero que você preste muita atenção nesse critério, é a acumulação de cargos, funções ou empregos públicos que
são vedados, né? São vedados. Estando o servidor de boa-fé, caso contrário, poderá caber demissão. O que eu quero chamar a atenção para você aí é que essa situação de acumulação de cargos, funções ou emprego público, né? Aliás, eu quero já te convidar, nós temos um curso aqui no I9 que fala exatamente sobre a acumulação de cargos públicos à luz da jurisprudência. Então, se você quer entender isso com mais detalhes, né, procure o curso, se inscreva nele, para que você possa estar por dentro do que eu vou falar, que aqui eu vou explicar de uma maneira mais resumida, porque não é o objeto desse curso agora, só mesmo para você entender que é uma das hipóteses de exoneração. Aqui a diferença da exoneração para demissão, num acúmulo de cargos públicos, está na boa-fé do servidor. Aqui na exoneração a gente fala de boa-fé. Né? E quando que é presumida a boa-fé do servidor nesse caso? Primeiro eu preciso te dizer que a acumulação de cargos ela é vedada na Constituição como regra. Você não pode acumular cargos públicos remunerados, de forma remunerada. Mas, quando houver compatibilidade de horário, a Constituição, no artigo 37, ela estabelece algumas exceções, certo? Naquelas exceções você pode acumular. Então, digamos que a gente tem um servidor lá que esteja numa situação em que é vedada a acumulação de cargos públicos, e ele está acumulando os cargos de maneira remunerada. Quando isso é descoberto, instaura-se um procedimento em que você vai intimar o servidor e vai comunicá-lo daquela incompatibilidade de acumulação. O servidor tomando ciência disso, você vai lá pela 8.112 no artigo 133. Quando você puder, se você quiser dar uma pausa aí no seu vídeo, vai lá, procura o artigo 133 da Lei 8.112, que é o Estatuto do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, que vai falar que o servidor vai estar de boa-fé até o último dia do prazo que ele tem para se defender no processo administrativo disciplinar. Então, o servidor ele é intimado de um processo administrativo cuja o objeto seja a apuração de uma acumulação de cargos que é vedada e antes de se defender, até o prazo final da sua defesa, ele vai lá e opta por um dos dois cargos. O servidor optando por um dos dois cargos até a data em que ele tinha como prazo para apresentar a sua defesa, a lei, a 8.112, ela considera que este servidor estava de boa-fé. A boa-fé dele é configurada nesse caso. Então, nesse caso aqui, o servidor público ele será exonerado do cargo, porque ele optou por um em detrimento de outro. Daquele que ele abriu mão, ele será exonerado e vai continuar a sua vida no seu outro cargo em que ele tinha. Perfeito? Eu vou dar uma rápida pausa aqui. Nós vamos voltar no próximo bloco com as hipóteses de demissão do servidor público. Então fica ligado, vai beber uma água correndo e volta para a gente continuar a sequência do nosso ensinamento. Até já!